Teu dom eterna vida, sempre graças Ele dá. Jeremias capítulo 29, eu farei a leitura de todo o capítulo e os irmãos com temor, com fé, acompanhem o que diz a palavra do Senhor Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, disse o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e far-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Far-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, e que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéas, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome as palavras que não lhes mandei dizer.
Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Neelita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejais encarregados da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendestes a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai bendito, te pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor nos conduza, ó Pai, na compreensão da Tua palavra, para que nela, ó Deus, por meio dela e pela aplicação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ensine, o Senhor nos pastoreie e nos exorte, ó Pai, pela Tua santa palavra. Usa, Deus de misericórdia, a minha vida para falar tão somente aquilo que o Senhor falou ao meu coração, para a edificação da igreja do Senhor. Assim, oro a Ti, ó Deus, agradecido por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Daniel foi o personagem bíblico que passou a maior parte da sua vida fora da sua terra, fora da sua cidade, longe dos seus amigos, longe da sua família, vivendo em uma sociedade marcada pela idolatria, marcada pela incredulidade. Porém, nós conhecemos a história de Daniel, que mesmo inserido neste ambiente, ele e os seus amigos permaneceram íntegros e fiéis ao Senhor Deus. Eles não se conformaram com os padrões da sociedade em que eles viviam, com o costume, com a cultura. Ao mesmo tempo, eles não adotaram uma postura de isolamento, de se abster das coisas da cidade onde eles estavam vivendo. Daniel e seus amigos, eles participaram ativamente da vida pública da Babilônia, exercendo funções importantes e participando ativamente da vida pública, do cargo, das missões, das atividades que ele recebeu. E eles viviam, com pessoas que não partilhavam da sua fé. E dessa forma, a sua vida nos ensina que o cristão deve estar no mundo, mas sem ser do mundo. Não deve se conformar com os valores que são contrários ao Senhor Deus e à sua palavra, mas também nós não devemos nos afastar da sociedade ao ponto de deixar de exercer nela o nosso testemunho cristão. Essa perspectiva, quando nós olhamos para a vida de Daniel, de seus amigos, nos ajuda a evitar dois extremos. Primeiro, esse isolamento. Quando o cristão ele reduz a sua vida, a sua fé à igreja e a vida particular, tratando ou deixando o trabalho, os estudos, as suas atividades, como se elas não tivessem relação com a nossa fé. De outro lado, existe o ativismo social, quando o envolvimento com questões da sociedade passa a ocupar o lugar de comunhão com o Senhor Deus, passa a nos chamar mais atenção, nós amamos mais as pessoas do que o Senhor Deus, então, invertendo assim o grande mandamento do Senhor de amar ao Senhor Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós olhamos para Daniel e também o que nós veremos aqui em Jeremias capítulo 29, é encontrar o equilíbrio bíblico na nossa vida, no contexto em que nós vivemos.
E que esse equilíbrio bíblico, ele consiste em amar a Deus enquanto nós vivemos neste mundo. Permitir então que o nosso relacionamento vertical com Deus, ele transforme a nossa maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós estudamos, a maneira como nós convivemos uns com os outros e como nós participamos da nossa sociedade. Então é justamente nesse sentido que a história de Daniel e de seus amigos, ela se torna importante para o nosso contexto, de forma muito atual. As suas histórias, elas mostram como homens fiéis podem e devem amar o Senhor Deus, servir ao Senhor mesmo vivendo em um mundo adverso. E essa perspectiva nós encontramos aqui também em Jeremias. Aliás, podemos assim dizer que Daniel é tanto o contemporâneo de Jeremias aqui. Daniel foi levado cativo, em torno de 8 anos depois, essas pessoas aqui foram levadas cativos. Então Daniel escreve, isso é bom lembrar que Daniel escreve a essas pessoas aqui. Jeremias escreve a essas pessoas aqui. E Daniel já estava na Babilônia vivendo quando Jeremias escreve aqui essa carta aos exilados. O que nós encontramos em Jeremias capítulo 29, nós vemos que os judeus estavam longe da sua terra, estavam vivendo na Babilônia, e Deus não os orientou simplesmente a se isolarem, mas eles deviam construir casas, deviam formar suas famílias, eles tinham que trabalhar, eles tinham que buscar o bem da cidade, deviam orar por ela, naquela cidade onde eles haviam sido colocados. Assim, tanto Daniel como aqui Jeremias capítulo 29, nos ensinam uma verdade muito importante, um princípio muito importante, que o povo de Deus pode viver em uma sociedade que não compartilha da sua fé, sem abandonar sua identidade. Nós podemos viver neste mundo, um mundo que não partilha da nossa fé. Nós podemos viver sem abandonar a nossa identidade, sem abandonar a nossa fidelidade ao Senhor Deus, sem deixar o nosso compromisso com o Senhor Deus. Isso não somente é possível, como é desejável. É o desejo do nosso coração viver, deve ser o desejo do nosso coração viver fielmente ao Senhor Deus no contexto em que nós vivemos. Para entendermos melhor aqui Jeremias capítulo 29, nós precisamos voltar um pouco. No capítulo 24, começa aqui um grande bloco onde inicia essa parte das pessoas que foram levadas cativos para a Babilônia. No capítulo 24, nós vemos que Jeremias recebe a visão dos 2 cestos de figos. De um lado estavam os figos bons, que representavam aqueles que foram levados para o exílio, e do outro lado estavam os figos ruins, que representavam aqueles que ainda permaneciam em Jerusalém. E no capítulo 24 nós aprendemos que Deus mostra a Jeremias nessa visão que os acontecimentos do exílio estavam debaixo do seu controle. Deus estava no controle de todas as coisas. Aqueles que foram levados para a Babilônia não estavam abandonados pelo Senhor Deus, eram os figos bons, ou seja, Deus tinha propósitos, Deus tinha planos para eles. E que no tempo determinado o Senhor Deus os restauraria. No capítulo 25, nós vemos então que Jeremias deixa claro que o exílio ele não seria breve. Nós vemos que ele anuncia que Judá serviria o rei da Babilônia por 70 anos. Portanto, aquilo que muitos desejavam de ouvir, que seria uma libertação rápida, né? Ou seria 2 anos, como Ananias vai dizer mais na frente, não corresponde àquilo que Deus havia determinado. Seria 70 anos. E no capítulo 28, nós vemos então que essa tensão ela aumenta. Nós vemos então Ananias, um falso profeta, que anuncia que dentro de 2 anos, Deus quebraria o jugo da Babilônia e restauraria os utensílios do templo e assim restauraria o seu povo. Obviamente que era uma mensagem muito mais agradável de se ouvir. E nós tendemos, de fato, a querer dar ouvidos àquilo que nos é mais conveniente. No entanto, era uma mensagem que não vinha da parte de Deus. Portanto, nós chegamos no capítulo 29, e aqui ele entra diretamente numa disputa de vozes que nós vemos principalmente nos capítulos 27 e 28. A pergunta era, quem realmente estava falando em nome de Deus? Quem de fato estava falando a verdade? Qual era a voz de Deus no meio de tantas vozes? Havia confusão sobre o tempo que eles iriam permanecer ali, existiam vozes dizendo coisas diferentes, ia ser 2 anos, ia ser breve, mas em Jeremias diz que ia ser 70 anos.
Então a pergunta é: quem de fato está falando em nome de Deus? Por isso o capítulo 29 aqui apresenta a carta que Jeremias manda a essa parte que foi levado ao exílio, para trazer clareza em meio a esta confusão, colocando diante dos exilados aqui a verdadeira palavra de Deus sobre como que eles deveriam viver, como que eles deveriam esperar a promessa de Deus enquanto eles estivessem ali na Babilônia. Portanto, eu quero convidar você a olhar o capítulo 29 e aqui nós observarmos algumas verdades sobre como nós devemos viver no mundo. Como é que nós esperamos, como nós agimos com relação à nossa expectativa futura enquanto nós estamos aqui neste mundo. Lembrando que eles aguardavam a restauração. Nós também aguardando o grande momento, o grande dia do Senhor em que Ele virá para buscar a sua igreja. Então a pergunta é: como é que nós vivemos neste mundo e quais são as verdades que devemos saber à luz do que Jeremias escreve aqui para o povo que foi levado cativo na Babilônia? A primeira coisa que eu quero que os irmãos observem comigo aqui é que, diante das vozes que são ditas ali, das diversas vozes, da confusão que há ali, certamente na mente dos exilados, Jeremias quer estabelecer a verdade. Então, o primeiro ponto é que é o estabelecimento da verdade, que nós encontramos aqui, principalmente do verso 1 ao verso 4. E que o estabelecimento da verdade, ele repousa sobre a soberania de Deus. O estabelecimento da verdade repousa sobre a soberania de Deus. Perceba, veja comigo no verso 1, que diz assim, que são estas as palavras da carta de que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, verso 4 a gente segura um pouquinho aqui. A primeira coisa que nós vamos olhar são os destinatários da carta. O verso 1 menciona os anciões, os sacerdotes, os profetas, todo o povo que havia sido deportado. Lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 24, a partir do verso 10, nós temos mais detalhes a respeito dessa deportação aqui. O verso 14 diz o seguinte, lá de 2º Reis, capítulo 24, verso 14. Transportou toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Foram transportadas todas as pessoas, ficaram somente o povo pobre da terra. Isso fazia parte da estratégia da Babilônia. Retirar de Judá a sua liderança, a sua força militar, a sua capacidade de organização, deixando para trás principalmente os mais pobres e vulneráveis. Isso, humanamente falando, dificultava a comunicação dos que foram exilados e os que ficaram em Jerusalém, além da própria distância, obviamente. No entanto, Jeremias, de alguma forma, tinha acesso a Elasa e Gemarias, que é descrito aí, que são os portadores, aqueles que levam a carta até os exilados. Jeremias tinha acesso e essa carta chega ao povo que está exilado. A maioria dos comentaristas bíblicos dizem que Zedequias, assim como Elasa e Gemarias, não tinham conhecimento do conteúdo da carta. Eles foram enviados a uma missão diplomática. E Jeremias aproveitou a oportunidade, como ele tinha acesso a esses dois homens aqui, mandou a carta para que chegasse até o povo. E por providência do Senhor Deus, a carta chega até os exilados, onde ela podia ser lida. Ou seja, eles iam numa missão diplomática para tratar as coisas do reino, e o Senhor Deus continuava cuidando do seu povo, enviando a sua palavra. O fato é que, por providência de Deus, a carta chega aos exilados, mas aqui o ponto fundamental é que nós encontramos nas primeiras linhas da carta, que começa no verso 4, que diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
a todos os exilados que eu deportei. Esse é o ponto fundamental onde nós encontramos a soberania de Deus. O Senhor Deus deportou. Foi o Senhor Deus que usou a Babilônia como instrumento para disciplinar o seu povo. Eles estavam lá porque Deus os mandou. Essa é a verdade que os exilados precisavam estabelecer em sua mente. Humanamente falando, eles poderiam dizer: olha, Nabucodonosor nos venceu, ele nos tirou da nossa terra, nos trouxe para cá, fomos derrotados. De fato, foram derrotados. Mas Nabucodonosor foi instrumento da disciplina de Deus, foi instrumento dessa deportação. Então aqui o Senhor Deus revela uma realidade muito mais profunda e verdadeira que eles tinham que entender a respeito da interpretação daqueles acontecimentos, porque eles estavam exilados, porque eu deportei vocês. Foi eu quem mandei vocês. Eu que usei Nabucodonosor como meu instrumento para disciplinar vocês. E a principal questão, irmãos, enfrentada pelos exilados era como que eles manteriam um relacionamento com o Senhor Deus numa terra estranha. Eles estavam longe de Jerusalém, eles não tinham acesso ao templo, não tinham os sacrifícios, os sacerdotes. Então, como é que eu iria cultuar a Deus? Então, isso era muito fácil acreditar que seriam apenas 2 anos. Mas Deus continuava interessado neles quando eles estivessem em uma terra estrangeira. Essa poderia ser a dúvida: será que Deus se importa conosco agora? Será que Deus está interessado em nós? Como é que eu vou cultuar a Deus aqui? Como é que eu vou viver, exercer a minha fé aqui numa terra estrangeira? Então é justamente essa preocupação que ela é respondida pela afirmação da soberania de Deus sobre o exílio. O Senhor não havia abandonado o seu povo, nem deixado de agir em favor do seu povo. Pelo contrário, ele continuava agindo, tendo propósitos para aqueles que estavam na Babilônia. Eles continuavam debaixo do governo e dos propósitos do Senhor Deus. Portanto, a voz que eles deveriam ouvir era a voz daquele que é soberano, daquele que disse que foi eu que mandei vocês, aquele que detém nas suas mãos os acontecimentos de todas as coisas, das circunstâncias, aquele que pela sua voz estabeleceu todas as coisas, e aquele que pela sua voz também nos traz a sua promessa. Aquele que estabelece reis, que tira reis e que usa os reis como instrumentos da sua providência soberana. E Nabucodonosor era instrumento do Senhor Deus para a disciplina do seu povo. No entanto, irmãos, a soberania de Deus, ela não é apenas uma verdade a ser reconhecida. Se eu perguntar para vocês creem na soberania de Deus? Você vai responder o quê? Que sim. Nós cremos na soberania de Deus. No entanto, quando isso vai para o aspecto prático, parece que é um pouco diferente, na maioria das vezes. Porque a soberania de Deus ela não é apenas uma verdade que precisa ser reconhecida, mas ela é uma verdade que determina a forma como nós vamos viver. É a verdade que molda a forma como nós lidamos com as circunstâncias que nós vivemos. Então não é uma verdade para ser apenas contemplada, mas para ser aplicada no nosso dia a dia, que vai determinar a forma como nós vivemos neste mundo aqui. Portanto, a partir do verso 5, nós encontramos então o conteúdo da carta. E nessa carta, então, nós encontramos aqui a ordem que Deus dá ao seu povo. E a mensagem de Jeremias aqui, nessa carta, exigia uma mudança radical na maneira como eles compreendiam aquela situação, a situação de exílio. E aqui tem uma estreita relação com o capítulo 24, lembra dos figos bons, os figos ruins, ou seja, Deus ele ordena aqui que eles aceitem a condição de exílio, eles entendam que o exílio é Deus que está no controle e que não haveria uma restauração imediata, mas uma longa permanência na Babilônia, mas que ao longo da sua permanência Deus teria propósitos para com o seu povo. Então, algumas coisas nós podemos aprender com relação à carta que Jeremias escreve aos exilados. A primeira coisa, irmãos, é que
E a primeira verdade é que Deus exige de nós fidelidade no exílio. Eles precisavam ser fiéis enquanto eles estavam no exílio da Babilônia. Algo que nós costumamos falar, geralmente a gente fala quando a gente está num aperto financeiro, que a gente apenas sobrevive, não é? Num aperto financeiro eu estou sobrevivendo. Mas quando finalmente esse tempo ele passa, a gente diz o quê? Agora eu estou vivendo, desfrutando, não é? É quase a mesma coisa aqui. Deus não manda que eles simplesmente sobrevivam à Babilônia, mas ele ordena que eles vivam lá. Eles deveriam construir, eles deveriam plantar, eles deveriam constituir famílias, trabalhar, orar pela cidade. Isso é algo surpreendente, porque a Babilônia não era um lugar provisório. Para eles, a Babilônia era um lugar provisório, indesejado, obviamente, e eles esperavam pela restauração. O pastor Heber Campos, no livro que ele escreve, Amando a Deus no Mundo, ele diz algo interessante. Ele diz que a nossa esperança futura não anula a nossa vida no presente, mas deve reorientar nossa percepção do presente. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 1, verso 27 da carta aos Filipenses. Ele diz: vivei de modo digno do evangelho de Cristo. Vivei aponta para portem-se como cidadãos filipenses, de modo digno do evangelho. Então, por isso o Senhor dará ordem aqui a partir do verso 5, ele diz: edificai casas e habitai nelas. Edificai casas e habitai nelas. E essa é provavelmente uma ordem que já vem, que desconcerta tudo, que já frustra a expectativa de um retorno imediato, porque construir uma casa pressupõe permanência. Se alguém sabe que vai ficar daqui a 2 semanas em um lugar, não vai se estabelecer ali, vai ser algo provisório. Dificilmente ele vai construir uma casa. Ele diz, olha, edificai casas, habitem nela, construam. E a ideia de construir é uma maneira prática de Deus dizer aos exilados que eles não deveriam organizar a sua vida em torno de uma expectativa de retorno imediato. Era de permanência, uma longa permanência ali. Enquanto vocês estiverem na Babilônia, estabeleçam suas casas. Isso não significa que vocês vão abandonar a esperança de Jerusalém. Eles tinham a expectativa, a esperança do retorno. Isso, eles tinham que sempre lembrar disso. Mas eles continuariam esperando a restauração prometida, mas a esperança futura não deveria fazê-los negligenciar o presente. Aí ele continua no verso 5. Plantai pomares e comei o seu fruto. Perceba que a ideia de uma permanência longa ela é ainda mais forte, ela é mais evidente, porque plantar exige tempo. Você planta hoje para colher amanhã. E aqui é algo interessante, irmãos, porque o cristão, nós vivemos neste mundo sabendo que nós não somos deste mundo, mas isso não significa que nós somos inúteis aqui. Que nós somos irrelevantes, porque o povo de Deus trabalha, o povo de Deus constrói, planta, cria, produz, o povo de Deus serve à sociedade enquanto nós aguardamos a consumação. Nós servimos a sociedade, nós pagamos os nossos impostos, nós produzimos. Nós geramos empregos, no caso daqueles que são empreendedores, nós contribuímos com a nossa cidade. Aí ele continua dizendo, o verso de número 6, tomai esposas e gerai filhos e filhas. E veja que agora Deus vai mais longe. Não apenas construam casas, não apenas plantem, não apenas comem, mas formem famílias. E não é formar só a sua família aqui, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Mas é que os seus filhos também tenham filhos. Veja o que ele continua dizendo. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Aí ele diz, multiplicai-vos aonde? Aí, na Babilônia. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ecoa, né, Gênesis, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E, irmãos, o povo judeu sabia que a ordem
a ordem de gerar filhos não era simplesmente uma recomendação sobre crescimento populacional, porque toca diretamente na promessa, na aliança e na continuidade do povo de Deus. Eles sabiam que os filhos significavam a continuidade da promessa, a comunidade da aliança. Eles lembram, eles sabem e sabiam que Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa. E a identidade do povo de Deus, a identidade de Israel estava profundamente ligada à sua descendência. Então eles sabiam. Não era simplesmente ter filhos, a minha família aqui, mas era algo que transgeracional. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Já dá para entender que não seria algo breve. Os 70 anos começam a fazer sentido. E essa é uma questão importante, irmãos, porque essa questão de ser transgeracional, ou seja, eles não deveriam pensar, como é que eu vou permanecer fiel na Babilônia? Mas eles deveriam pensar o seguinte também, como é que os meus filhos aprenderão a permanecer fiéis a Deus na Babilônia? Como é que os meus filhos aprenderão a amar a Deus neste mundo? Porque isso era o dever da família. Era o dever deles ensinar de geração a geração os preceitos do Senhor. Ensinar aos seus filhos, olha, nós estamos no exílio porque Deus nos disciplinou. Nós desobedecemos e Deus disciplinou. Eles deveriam ensinar isso aos seus filhos. É algo transgeracional, tinha que ser repassado. E eles sabiam disso. A pergunta, então, irmãos, não é como é que nós, como é que eu, não é somente como é que eu vou permanecer fiel aqui no Brasil, aqui em Boa Vista. É também como é que os meus filhos vão aprender a amar ao Senhor Deus, como é que eles vão aprender a ser fiéis a Deus na escola. Porque é fácil, né? É fácil a gente transferir, delegar essa função que é nossa, que são dos pais, à escola, às outras pessoas. Num ambiente onde está abarrotado de uma ideologia perversa que as Escrituras condenam. Aqueles que ensinam, irmãos, são aqueles que acabam formando opiniões nos seus filhos. Só que não são eles, o papel é seu, é dos pais, é da família. Onde mais os nossos filhos, onde será preservada a identidade do povo de Deus, senão no contexto da família, e nem mesmo na igreja, porque aqui eles não tinham templo, eles não tinham sacrifícios, porque o papel é da família, é do povo de Deus. A identidade seria preservada e começaria no lar, na casa, os pais ensinando aos seus filhos a respeito do Senhor Deus. E no verso 7 ele continua: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Os exilados estavam na Babilônia, haviam sido deportados. A Babilônia era a potência militar que havia conquistado a sua terra, destruiu a sua cidade, os levaram cativos. E é justamente para essa cidade que Deus ordena: procurai a paz. A palavra aqui significa shalom e não era simplesmente a ausência de guerra, afinal de contas a Babilônia era um império que guerreava, não é? Mas a ideia envolve bem-estar, prosperidade, segurança, ordem na cidade onde eles viviam. Portanto, o Senhor Deus não está dizendo, olha, não está dizendo somente não causem problemas, mas também não vivam conspirando, alimentando uma revolução de que vocês vão tomar a força e finalmente vão se vingar da Babilônia. Ele está ordenando aos exilados que busquem o bem da cidade onde vive. Mas aqui é importante entendermos, irmãos, que trabalhar pela cidade, buscar o bem da cidade, não significa ser conivente com o pecado, com a imoralidade, com a maldade que há naquele lugar, com a idolatria que há naquele lugar, mas viver naquela cidade, viver naquele lugar sem perder a identidade como povo de Deus. Essa era a ordem. O pastor Heber Júnior, ele continua falando no seu livro, dizendo algo interessante, olha, nós não devemos simplesmente abandonar nossa cidadania terrena,
por estarmos frustrados com o nosso país. E como esse país nos frustra, não é? Parece que cada dia que a gente abre o noticiário, frustração. A vontade que dá é de chutar mesmo o balde, enfim. Mas o que ele diz, olha, nós não devemos abandonar a nossa cidadania terrena, mas também não devemos criar expectativas utópicas de transformar o país em uma espécie de céu na terra, no sentido de que aqui nós vamos viver para sempre, de que aqui é o nosso lar definitivo. A nossa cidadania aqui, vem a afirmação novamente, a nossa cidadania aqui deve ser moldada pela nossa cidadania futura, ou seja, a minha esperança futura molda a forma como eu vivo aqui. Então nós não devemos desprezar a cidade onde Deus nos colocou, nem esperar que ela se transforme no nosso céu aqui na terra. Mas devemos servir a cidade presente, enquanto nós aguardamos a cidade futura. E em todas as áreas da nossa vida, irmãos, em todas as áreas, no nosso trabalho, na escola, na igreja, em casa, nas nossas profissões, nós precisamos de professores crentes, de advogados crentes, precisamos de policiais crentes, precisamos de caminhoneiros crentes, precisamos de agentes do governo administrativo crentes que amam, que servem ao Senhor nas suas profissões. E sim, nós precisamos de políticos crentes, não que tendo todo mundo crente nas funções vai transformar aqui o nosso céu, mas porque é uma ordem do Senhor Deus de buscarmos a paz da nossa cidade. Nós vamos daqui a alguns meses, né, participar daquilo que é o ápice da nossa democracia, né, pelo menos segundo a nossa Constituição. Nós vamos escolher o nosso representante. E sim, devemos nos preocupar. Nós devemos conhecer, pesquisar, saber quem nós estamos defendendo e quem nós vamos colocar no poder que vai governar o nosso país. Então isso é buscar a paz da cidade. Não é se esconder e aguardar o fim de todas as coisas. E ele continua dizendo na sua carta, orai por ela. Eles deveriam orar pelo bem de uma cidade que havia sido instrumento do seu sofrimento. John Mackay, no seu comentário, aqui de Jeremias capítulo 29, ele diz que orar pela cidade está ligado à autêntica missão do povo sacerdotal de Deus, que é existir para ser veículo da bênção de Deus, da shalom de Deus, para os que são de fora, até mesmo para o próprio opressor. Aí você diz, mas é difícil de engolir, não é? Como é que eu oro para uma pessoa que torna a minha vida difícil? Como é que eu oro para uma pessoa que todo dia dificulta a minha vida? Sim, irmãos, temos que orar por ele. Nós temos que orar por ele. Para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, traga a sensatez a ele. Para que ele conheça o Evangelho e reconheça os seus erros e governe de forma sensata, de forma justa. Devemos orar. Por mais difícil que seja admitir isso, muitas vezes, mas devemos orar por ele. Não somente por ele, mas todos os outros que sentam nas cadeiras, que tomam as decisões aí, que há anos governam, mas governam para a sua própria ganância. Devemos orar por eles. Irmãos, não dá para buscar a paz da cidade a parte da oração. Nós precisamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas eleições, pelos nossos governantes, precisamos orar. Não dá para fazer isso a parte da oração. E essa é a mesma perspectiva que nós vemos quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Abra comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, veja o que ele diz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis
e de todos os que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por eles, orar pelos nossos governantes. Por que nós devemos orar por eles? Aí o apóstolo Paulo continua: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a mesma coisa que Jeremias fala. Orem pela cidade. Por quê? Porque na paz da cidade vocês terão o quê? Paz. Então não somente se envolvam com as coisas da cidade, com as suas profissões, mas orem também. Não dá para fazer isso à parte da oração. Porque na sua paz, na paz da cidade onde vocês estão, vocês terão paz também. Isso, irmãos, revela que a fidelidade do povo de Deus, ela não poderia ser determinada pelo ressentimento, pela vontade de se vingar, de causar uma revolução, de tirar Nabucodonosor a força do seu trono e voltar para Jerusalém. E tudo isso não nos isenta também da nossa aflição, da saudade, do desejo que nós temos de restauração. Se você olhar no Salmo de número 137, também peço que você abra lá. Salmo 137, o salmista diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Não impedia, irmãos, a saudade que eles tinham da sua terra. Mas também, veja, que não os incentivava a causar uma revolução, porque o próprio salmista aqui diz, ele continua a dizer: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Aí do verso 7 ao 9 ele diz o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É obviamente, irmãos, que eles não poderiam deixar de sentir saudade da sua terra. Mas não era eles que traria a justiça de Deus sobre a Babilônia. Então nós também não devemos viver ressentidos, nos sentir revolucionários, que vamos destruir, que vamos tomar tudo e assim nós iremos para a nossa terra. Não era essa a ordem que Deus havia dado. E agora perceba algo interessante, irmãos. Deus não chama o seu povo para servi-lo apenas em momentos extraordinários ou específicos ou em atividades que são explicitamente religiosas. Mas a fidelidade ao Senhor Deus, ela começa dentro de casa, no nosso trabalho. Ela passa pela maneira como nós construímos e nós constituímos as nossas famílias, como nós educamos os nossos filhos, e que finalmente chega à nossa sociedade. É no nosso dia a dia, quando nós pastoreamos nosso próprio coração e nós então ensinamos os nossos filhos, pastoreamos as nossas esposas. No nosso trabalho, o testemunho cristão é dessa forma que Deus nos chama a sermos fiéis neste mundo. Não é somente em atividades na igreja, no culto, no domingo. Deus não nos chamou, irmãos, apenas para sermos fiéis no domingo, mas para vivermos como seu povo em todas as áreas da nossa vida, a começar do nosso lar, a começar de casa, no ensino e no pastoreio das nossas famílias.
A segunda verdade, irmãos, que nós encontramos na carta de Jeremias, após essa série de ordens aqui, é que eles não deviam deixar se enganar. Eles tinham que viver naquele ambiente, naquele lugar, e tinham que discernir as vozes que então eles ouviam. Qual era a voz do Senhor Deus? Porque no meio deles, no meio do povo exilado, havia falsos profetas que alimentavam a expectativa de um retorno imediato e ofereciam ao povo uma mensagem mais agradável do que aquela que Deus havia revelado a Jeremias, de que seria 70 anos. Então, por isso, depois de estabelecer a maneira correta como eles deveriam viver no exílio, Jeremias vai tratar também a maneira correta de ouvir e de discernir as vozes que chegavam ao seu povo. Então, a carta de Jeremias aqui, ela precisava enfrentar diretamente as expectativas produzidas pelos falsos profetas. Enquanto Jeremias anunciava 70 anos, era 2 anos, para ser rápido. No entanto, a questão aqui não era somente quem está dizendo, mas era o que estava sendo dito. Então não bastasse a Babilônia, não bastasse o exílio, não bastasse todo aquele ambiente de idolatria, havia os falsos profetas que estavam no meio do povo. Então a questão não era apenas ouvir, era discernir. Veja o que diz o verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, verso 9, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque a questão, irmãos, aqui é simples. Eles sabiam muito bem discernir a voz da cultura da Babilônia. Eles sabiam discernir o que era a idolatria. Eles sabiam discernir qual era o costume daquele lugar e qual era o costume do povo de Israel. Mas, meus irmãos, a voz religiosa que usa o nome de Deus, ela pode ser confundida com a voz do próprio Deus, e isso é perigoso. Isso é danoso. A mentira que é pregada dentro do próprio povo causa mais danos do que a própria Babilônia, do que a própria cultura. A omissão de dentro do povo também. Veja que o que é mais perigoso sai de dentro do povo, que são os falsos profetas. Aqueles que deveriam pastorear, que deveriam relembrar da aliança, que deveriam reafirmar o amor de Deus, são os que estão pregando falsamente, destruindo, levando a igreja, o povo à destruição. Por isso a mensagem aqui de Jeremias ela é bem clara, do verso 8 ao 9, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, porque eles sonham segundo o vosso desejo, não é a voz de Deus. Não é a voz do Senhor. Eles falam falsamente. E o Senhor diz: eu não os envieis. É mais fácil, irmãos, nós ganharmos o coração de alguém contando uma mentira conveniente do que uma verdade que machuca. É mais fácil convencer alguém contando uma coisa suave, uma meia-verdade, do que você de fato falar a verdade, ainda que machuque, mas é a verdade. E é nesse contexto, irmãos, então, que vem uma voz familiar dizendo, verso de número 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Observe que o Senhor Deus ele não oferece aos exilados aquilo que os falsos profetas ofereciam. Ele não diz, olha, vocês vão voltar imediatamente, mas pelo contrário, ele reafirma os 70 anos. E meus irmãos, a voz aqui familiar é a mesma voz que estabeleceu o início da carta, que eu deportei vocês.
É a mesma voz que agora diz que eu os trarei de volta. Isso é muito importante, irmão, porque é reconfortante reconhecer uma voz familiar no meio de tanta confusão. A voz do Senhor. É interessante que cadê o Charlinho? O Charlinho saiu. O Charlinho, ele vive apontando para mim quando eu estou tocando aqui. O louvor todinho ele apontando. Quando eu vou para pegar ele no colo, adivinha? Ele não quer vir. Quando eu consigo pegar ele no colo, ele até me suporta ali, né? Olha para mim. Mas quando ele escuta uma voz familiar, quando ele vê um rosto familiar do seu pai, da sua mãe, logo ele abre os seus braços para que eles o peguem. E assim somos nós, irmãos, somos como uma criança nos braços de um estranho, que até faz de tudo para para que nós nos sintamos confortáveis, mas quando nós escutamos a voz, uma voz familiar, que é a voz do nosso Deus, é reconfortante. As Escrituras, irmãos, na leitura da palavra, deve ser algo que conforta o nosso coração, porque é a voz do Senhor Deus. No meio de tantas vozes que nós ouvimos, irmãos, ouvir a voz de Deus é reconfortante. Então, no meio daquela confusão, irmãos, ouvi que eu os trarei de volta. Fico imaginando a alegria daqueles irmãos, daquelas pessoas. O Senhor Deus não nos esqueceu. 70 anos é muito tempo? É. Mas Ele não nos deixou. Ele vai nos restaurar. Os falsos profetas ofereciam esperança, mas sem fundamento. E Deus oferece uma esperança que ela é baseada na sua própria palavra. Diz o Senhor. O Senhor Deus é quem está falando. Eu que levei vocês, eu também vou restaurar vocês. Vou trazer vocês de volta. E é então que nós chegamos no verso de número 11, que mostra aqui o gigantesco abismo entre aqueles que profetizavam falsamente no meio do povo e aquele que é soberano. Ele diz no verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei o que penso de vocês. Eu que conheço os meus pensamentos. Eu é quem sei. Eles não sabem, eles não conhecem, eles não enxergam um palmo à sua frente, mas eu conheço. E meus irmãos, só de saber o quão maravilhoso é saber que Deus pensa em nós. Isso gera algo extremamente maravilhoso. Charles Spurgeon, no seu sermão, ele disse que os pensamentos de Deus a respeito do seu povo são mais antigos que os montes eternos. Nunca houve um tempo em que Deus não pensasse no seu povo para o bem. Por isso ele diz, pensamentos de paz e não de mal. Meus irmãos, isso inclui a disciplina do Senhor. Pensamentos de paz inclui aqui a disciplina, inclui o exílio, porque algo que a gente sempre fala, irmãos, disciplina é graça do Senhor Deus. É para ensinar o seu povo, para redirecionar o seu povo. Disciplina é graça. Algo que nós precisamos entender, que às vezes é difícil a gente entender. A gente fica chateado, não entende. Mas a gente esquece, não consegue vislumbrar que a disciplina do Senhor Deus é graça. Eles não conseguiam ver que o exílio era a graça de Deus. Pensamentos de paz significa que Deus está cuidando, ainda que por meio da disciplina, ainda que doa, ainda que a gente não entenda muitas vezes, mas Deus está cuidando do seu povo. Ele não se esqueceu do seu povo. E ele conclui, para vos dar o fim que desejais. E o sentido aqui não é que Deus dará exatamente o resultado que eles queriam, se imediato, mas é que Deus dará o desfecho que Ele mesmo determinou para o seu povo. E é algo que é desejável para nós, que é crer, que é querer a vontade de Deus, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Portanto, irmãos, em uma cultura cheia de narrativas, cheia de vozes, nós precisamos encontrar a maneira de interpretar a realidade. Nós devemos fazer isso
ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra revelada a nós, as Escrituras. É por isso que nós falamos que a cosmovisão cristã, ela tem como fundamento as Escrituras, a voz do Senhor Deus aqui. E essa voz que nós ouvimos aqui, ela pode nem sempre vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas ela sempre vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Ela pode contrariar as nossas expectativas, mas nunca contradiz as suas promessas. E é algo que nós podemos confiar, irmãos, plenamente. Se 2 anos, se 70 anos, o fato é que Deus vai restaurar o seu povo. E isso eles podiam confiar plenamente. Era essa voz que eles precisavam discernir. Eles precisavam ouvir. A terceira coisa que nós aprendemos com relação à carta de Jeremias é que eles não deveriam confundir circunstâncias favoráveis com a aprovação de Deus. A aparência das circunstâncias, elas podem produzir uma falsa leitura da realidade. E o raciocínio era óbvio, não é? Nós estamos na Babilônia, nós fomos deportados para cá, castigados, eles ficaram em Jerusalém, então Deus está com eles e não conosco. Faz sentido, não é? Faz sentido, mas não era essa a forma como eles deveriam interpretar a realidade. Os que permaneceram em Jerusalém tinham elementos externos e poderiam pensar a mesma coisa. Lembra aquela velha história? Nós temos o templo, nós temos o rei, temos o sacerdote, temos o sacrifício. Então está tudo bem. Aí o pastor Heber Campos, ainda no seu livro, Amando a Deus no Mundo, ele diz o seguinte, que perspectiva, ele diz que ele chama a nossa atenção para a necessidade de uma perspectiva que não seja determinada pelas circunstâncias presentes, mas pela realidade maior do propósito de Deus. Ou seja, devemos interpretar a realidade a partir da revelação de Deus, das Escrituras, e não simplesmente daquilo que os nossos olhos enxergam. Eles ficaram e nós fomos levados embora. Eles têm um templo, nós temos a Babilônia. Eles têm um sacerdote, o sacerdote de sacrifício, nós estamos longe de Jerusalém. Eles têm um rei, nós temos um tirano. Portanto, certamente Deus não está conosco. Deus está com ele. Isso faz mais sentido. Mas aí vem a palavra do Senhor Deus no verso 16 ao verso 19. Veja. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como figos ruins. Lembra? Capítulo 24, os figos ruins que ficaram. Que de tão ruins não se pode comer. Persegui-los-eis com a espada e a fome e a peste, falo-eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, veja, começando de madrugada, desde o início eu falei, desde o princípio eu mandei os meus servos, os profetas, mas vocês não escutaram a minha voz, diz o Senhor. Irmãos, isso deve nos levar a pensar algo muito profundo. Eu estou dentro da igreja, eu participo dos cultos, eu tomo a ceia, eu contribuo, eu dou meu dízimo, eu tenho Bíblia em casa, eu exerço o ministério, eu participo das programações. Então Deus está satisfeito comigo. Não, irmãos. Porque podemos muito bem estar no templo, mas estar longe de Deus. Podemos participar da ceia do Senhor, mas participar indignamente. Por isso ele diz no verso 20, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, parem de interpretar a realidade daquilo que vocês têm ou não têm. Ouçam o que eu estou dizendo, ouçam a minha voz. Eles não ouviram, não deram ouvidos à minha voz, então vocês escutem o que eu estou falando. Charles Spurgeon continua falando ainda que a incredulidade, ela interpreta mal os caminhos de Deus. O julgamento precipitado tira conclusões erradas sobre eles, mas o Senhor conhece os seus próprios pensamentos. Meus irmãos,
Ouçam a voz do Senhor. Deus está falando pela sua palavra. Deus está falando pela sua palavra, mas talvez nesse momento você esteja dando ouvidos à voz do seu trabalho, das suas preocupações, das suas atividades, dos seus planos, das suas frustrações. Talvez vocês não estejam aqui ouvindo a voz do Senhor Deus. Ouçam a voz do Senhor Deus. Para concluir, irmãos, de forma bem breve, do verso 21 ao verso 32, nos mostra o que acontece com os falsos profetas que estavam no meio do povo. Aqueles que deveriam ser instrumentos de Deus para orientar, divertir, consolar, para conduzir o povo à esperança verdadeira, eram aqueles que ofereciam uma falsa esperança. Em vez de conduzi-los à submissão, mantinham-nos presos na ilusão dos seus próprios desejos. E veja que Deus ele não condena somente aquilo que esses homens diziam, que pregavam falsamente no meio do povo, mas também condena e revela como eles viviam. No verso 23, diz assim: porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente meu nome às palavras. As palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Isso mostra que existe uma relação entre a mensagem e o mensageiro. Eles falavam em nome de Deus, mas as suas vidas não condiziam com aquilo que eles anunciavam. E por isso Deus os entregaria ao juízo de Nabucodonosor. A sua condenação serviria de exemplo para todo o povo. Foram assados no fogo. E então no verso 24 entra aqui a questão interessante, o Semaías, que também era um dos falsos profetas que estavam no meio do povo. Ele não somente transmitia uma falsa mensagem ao povo, como ele reagiu à carta de Jeremias. Jeremias mandou a carta, Semaías leu, não gostou, escreveu outra carta e mandou para Jerusalém. Mandou para o para o sacerdote Sofonias, para que ele lesse a carta e punisse Jeremias por aquilo que Jeremias falou, chamando Jeremias de lunático. Ele tinha que ser repreendido, tinha que ser punido, colocado no tronco. O sacerdote lê a carta a Jeremias, e aí vem a voz do Senhor a Jeremias, e vem a sentença de Semaías aqui. No verso 30 ao verso 32. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que eu hei de fazer ao povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. O ponto aqui, irmãos, de forma bem breve, aplica-se mais aqui à liderança da igreja, mas certamente ao povo, mas principalmente à liderança, que devemos sondar o nosso coração e nos perguntar diante de Deus de forma sincera: será que eu estou ensinando o que Deus disse? Ou eu gostaria de falar, de ensinar a Deus, de ensinar ao povo aquilo que eu quero? Eu estou consolando as pessoas com a verdade ou apenas evitando de confrontá-las? Será que a minha vida confirma aquilo que eu ensino? Eu estou conduzindo o rebanho para Cristo ou para mim mesmo? Então a grande advertência aqui é: quem oferece esperança sem a verdade de Deus não está consolando o povo, está na verdade conduzindo o povo para a destruição. E nós iremos responder por isso. Portanto, é algo que nós, presbíteros, diáconos, líderes da Igreja do Senhor Deus, devemos nos perguntar: a quem estamos servindo? Ao Senhor Deus ou a nós mesmos? E para encerrar, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. A primeira coisa: nós cremos na soberania de Deus? Nós respondemos? Sim, nós cremos, não é?
Cremos na soberania de Deus. Então, irmãos, vivamos neste mundo repousando sobre ela. A soberania de Deus, como eu disse no início, não é algo meramente contemplativo, mas é a verdade sobre a qual nós devemos repousar a nossa vida, a forma como nós vivemos. Se assim é, então nós não devemos fugir da nossa responsabilidade, porque a soberania de Deus não é desculpa para a nossa passividade. Ele ordena: edificai casas, habitai nelas, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai esposas, filhos, multiplicai-vos, não diminuais. E mais, procurai a paz da cidade e orai por ela. Eles estavam no exílio, mas não estavam dispensados de viver fielmente ao Senhor Deus, aonde eles estavam vivendo. Devemos reorientar pelas Escrituras, irmãos, também a nossa perspectiva quanto às circunstâncias. Eu posso ter o templo, mas eu posso ter o templo, os sacrifícios, mas eu posso estar longe do Senhor. Eu posso ter dinheiro, mas estar pobre espiritualmente. Eu posso estar gozando de uma boa saúde, mas enfermo espiritualmente. Eu posso estar prosperando, mas vivendo em desobediência. Eu posso estar também posso estar sofrendo, eu posso estar aflito, perseguido, exilado, mas eu posso estar exatamente onde Deus quer que eu esteja. Porque o que Deus requer de nós, irmãos, é fidelidade. Ele requer que sejamos fiéis. E devemos olhar de forma diferente para as nossas aflições, para as nossas lutas. Não como costumam dizer aí, que se eu estou sofrendo é porque eu estou em pecado. É verdade que muitas das nossas aflições são causa dos nossos próprios pecados. Mas eu entendo que nesse contexto Deus vai me tratar, Deus vai me pastorear, reorientar a minha vida para que eu ouça a sua voz, tão somente a sua voz, e viva em fidelidade ao Senhor Deus. O que Ele requer do seu povo é que vivamos de modo fiel. E por fim, irmãos, a pergunta que geralmente nós fazemos, e talvez você tenha feito em algum momento ao longo da exposição. Por que é assim? Por que 70 anos? É muito tempo, não é? Por que 70 anos? Por que uns ficaram? E por que outros foram levados? Por que isso acontece? Charles Spurgeon, no seu sermão, ele diz que a providência de Deus é um grande abismo. Sua largura ultrapassa o alcance da nossa visão e a sua profundidade desafia o nosso pensamento mais profundo. E ele cita o salmista, o Salmo de número 77, verso 19, que pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. E ele continua dizendo em seu sermão, em Jeremias, especificamente no versículo 11, ele diz que a providência de Deus é uma máquina poderosa, onde nós vemos as suas engrenagens girando para lá e para cá, mas nós não conseguimos entender o seu funcionamento. Ele diz que isso não importa, porque aquele que criou as engrenagens, que criou aquele motor, ele controla, ele compreende perfeitamente. E isso é o que importa, porque ele está familiarizado com aquilo e sabe como aquilo vai funcionar. E que apesar da minha e da sua ignorância, nada pode dar errado enquanto o Senhor, em sua infinita sabedoria, reinar sobre todas as coisas. E ele continua dizendo, a criança brincando no convés não entende o tremendo motor cujo pulsar é o coração do majestoso transatlântico. E ainda assim, tudo está seguro, porque o engenheiro, o capitão e o piloto estão em seus postos e sabem muito bem o que está sendo feito. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus soberano, que nós podemos confiar, podemos e devemos confiar. Ainda que no meio de uma geração idólatra que nós vivemos, que caminha a passos largos para a perdição, é esse mesmo Deus que nos diz no verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. E louvado seja o nome do Senhor por isso.
Que Deus, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor.